Fala, gente boa, tudo bem ou não? Você viu que Lula está sendo acusado de ter feito propaganda antecipada para o Guilherme Boulos, que é candidato, ou é pré-candidato, né? Porque ainda não está na fase de campanha eleitoral, à Prefeitura de São Paulo nas eleições desse ano. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é isso? Então é isso que estão dizendo agora, que o Lula cometeu uma infração eleitoral e vai ter que pagar por isso. Isso está gerando um barulho danado nas redes sociais, principalmente os bolsonaristas, mas não só eles. Toda a oposição ao governo Lula, o MDB, que o candidato deles lá em São Paulo, o Ricardo Nunes, é do MDB, que é um partido que tem gente no governo, inclusive, tem 3 ministérios e mesmo assim, obviamente, está protestando porque o seu candidato eles entendem que foi prejudicado pelo ato do Lula. O que foi essa história aí? Eu vou comentar com você sobre isso, vamos analisar essa situação, se foi crime eleitoral, não foi crime eleitoral e qual a consequência disso. Vem comigo que eu sou o Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e te peço para sentar o dedo no like, para deixar sua opinião aqui nos comentários, para compartilhar esse conteúdo e para se inscrever no canal, porque a maioria das pessoas que assiste os vídeos não é inscrita. Também te peço para você contribuir com o financiamento coletivo, porque é isso que garante que esse canal permaneça no ar. Porque se depender de monetização das plataformas, a gente está lascado, porque existe um boicote ferrado a todo quanto é tipo de canal progressista aqui. A monetização é baixíssima porque a visualização também caiu demais em razão desse boicote que a gente sofre aqui pelas plataformas. Vamos nessa então, você pode contribuir com esse Seja membro, que é esse botão que tem aqui embaixo, ou então aqui com essa chave Pix. Aqui você escolhe a maneira que você preferir para contribuir. Vamos nessa? Seguinte, o Lula participou do ato do 1º de maio, que foi realizado em São Paulo, lá no estádio, em frente ao estádio do Corinthians, né? E lá ele pediu voto para o Guilherme Boulos. Vamos ver o que ele falou nesse ato. Dá uma olhada só. Esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Tá aí, não há dúvida de que ele pediu voto para o Guilherme Boulos no ato do 1º de maio. E aí, obviamente, olha o resultado disso, ó. MDB acusa Lula de propaganda eleitoral antecipada para Boulos e diz que vai à justiça. Não só isso, tem mais, olha só. A oposição reage a Lula pedindo voto para Boulos e aciona a justiça. E a justiça já deu seu primeiro parecer em relação a isso. Qual é? Justiça Eleitoral concede liminar contra Lula em ação sobre pedido de voto de Boulos. Que liminar é essa? O que acontece é o seguinte, o Lula ele mandou tirar do canal oficial do governo nas redes sociais esse vídeo aí, porque o evento foi transmitido ao vivo, então esse evento ele acabou mostrando nos canais oficiais do governo esse pedido de voto que você acabou de ver. Como o governo percebeu que tinha sido um erro do Lula, correu lá e tirou o vídeo para não complicar ainda mais juridicamente. Só que no canal do Lula, não do presidente da República, não da presidência da República, mas do pessoal dele, da pessoa física do Lula, o vídeo continua lá. E aí a Justiça Eleitoral concedeu uma liminar mandando tirar também o vídeo dos canais oficiais do Lula, porque isso continuaria ali fazendo mais propaganda ainda para o Guilherme Boulos, é o que decidiu então em liminar. Agora, a decisão disso ainda vai lá na frente, né? Vai ter um julgamento, e ele provavelmente vai ser multado, porque queimou a largada mesmo, deve ser multado pela Justiça Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada, que é o tipo de crime eleitoral mais leve que existe. Muita gente comete esse tipo de crime eleitoral, que é fazer propaganda antes da hora. Vou dar 2 exemplos para você, olha só.
Ministério Público pedirá, vou colocar aqui, Ministério Público pedirá a retirada da propaganda antecipada de Jair Bolsonaro em Ribeirão Preto. Olha a data, vou até aumentar aqui para você ver. Olha a data disso. 7 de novembro de 2017. Ou seja, naquela primeira campanha do Bolsonaro em que ele foi eleito presidente, ele já estava fazendo campanha eleitoral um ano antes, em novembro de 2017. Aqui, ó, 2022, já na campanha para reeleição. Nós estamos falando de setembro, 20 de setembro de 2022. Foi o julgamento. TSE multa Jair Bolsonaro, candidato à reeleição à presidência, por propaganda eleitoral antecipada. Por quê? Por causa daquelas motociatas que ele organizava e que ele pedia votos também. Então, ele foi multado, mas continuou candidato, disputou a eleição, né? Foi apertada a eleição, você se lembra, e não sofreu nenhuma consequência mais grave a não ser essa multa. A multa que está prevista na legislação eleitoral varia entre 5 e 25 mil reais. E que mais? Só. Não dá mais do que isso. Que é o que vai acontecer provavelmente com Lula e eventualmente pode acontecer também com a campanha do Guilherme Boulos, porque ele é o beneficiário. Agora, vai dar algum outro? Tem uma hashtag correndo aí, Boulos inelegível. Vai chegar nesse ponto? Claro que não. Claro que não, porque não tem essa previsão legal na legislação eleitoral. Campanha antecipada dá multa. E só, entendeu? Agora, tem um detalhe que a oposição não está se dando conta, é que é o seguinte, com essa campanha que ela está fazendo, esse escarcéu, esse estardalhaço que ela está fazendo nas redes sociais, o que ela está fazendo é ajudar o Guilherme Boulos, né? Por quê? Se tinha alguém que não sabia que o candidato do Lula em São Paulo é o Guilherme Boulos, agora todo mundo está sabendo, porque eu estava vendo agora aqui na televisão, estava passando uma reportagem sobre isso, estou vendo várias coisas aqui nas redes sociais, estou vendo também matérias nos sites, falando sobre isso, falando que o Lula pediu voto para o Boulos, ou seja, isso chega lá na periferia, chega naquelas pessoas que não estão tão acostumadas assim com o noticiário, porque chega via o zap da tia dele, chega via redes sociais, que é onde ele frequenta mais, quando ele não assiste televisão ou quando ele não está acostumado a ler notícias pela internet, mas chega para ele pelas redes sociais. Então meio que acaba sendo que um tiro no pé, se a gente analisar bem, né? Por quê? Porque isso é mais ainda campanha para o Boulos. Sim, foi uma queimada de largada, não dá para dizer que não foi, não dá para negar. O advogado do Lula disse que aquilo era liberdade de expressão. Quer ver só? Tá aqui, ó. Lula pedir voto para Boulos é liberdade de expressão, diz advogado. Não é, né, gente? Vamos combinar que não é. Mas tudo bem, de qualquer maneira, o que vai ter uma punição, isso é fato. Agora, essa punição vai ser uma punição leve, não porque é o Lula, mas é porque o que a legislação eleitoral diz que deve ser é isso, é uma multa de 5 a 25 mil reais, ou seja, não vai ter uma consequência assim tão grande. E se a gente for analisar bem, no Brasil, e eu não estou falando só desse caso, estou falando de todos os casos, eu acabei de mostrar aqui 2 casos do Jair Bolsonaro, fazer propaganda eleitoral antecipada é meio que um crime que compensa, sabe? Por quê? Porque a multa é muito baixa, não gera outras consequências e acaba tendo esse tipo de efeito que você está vendo aí. Tá todo mundo falando no Guilherme Boulos, todo mundo falando que ele é o candidato do Lula. E isso vai atingir o eleitorado, aquele eleitorado comum que não está preocupado com esse tipo de coisa, com propaganda eleitoral antecipada. Ele está preocupado com a vida dele, com a rotina dele, com a comida na mesa, e está preocupado em que, lógico, vai ter que votar nas eleições. Então, de fato, esse tipo de crime no Brasil, em razão da legislação eleitoral, é um crime que muitas vezes compensa para quem comete. E agora, com esse barulho todo que a oposição está fazendo, está compensando ainda mais, porque a própria oposição está ajudando a fazer propaganda para o Guilherme Boulos. É isso, gente. Eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outro vídeo, mas por enquanto vai se divertindo com esse aqui. E eu volto logo logo. Um abração para você e tchau.